palavra dessa noite, nós continuamos a série Família, mas sob o tema Projeto de Deus. Diga assim comigo, a família é um projeto de Deus. Então não foi um ser humano que em algum lugar, em algum momento da história, em algum país, inventou o conceito de família. O conceito de família sempre existiu na humanidade, sabe por quê? Porque foi Deus que criou. A família é um projeto de Deus. Infelizmente, nós temos a capacidade, Deus nos dá a liberdade, e nós usamos muitas vezes indevidamente essa liberdade, e acabamos deturpando o conceito de família. E por causa disso, hoje nós vamos aqui entender algumas coisas muito importantes e fundamentais da palavra de Deus, para que você tenha a convicção de trabalhar, de honrar, de se alegrar, de lutar pela tua família, porque família é um projeto de Deus. Então, primeiramente, nós vamos ler um versículo de Salmos. Salmos capítulo 68, versículo 6. Eu vou ler na versão do João Ferreira de Almeida. Nós vamos, se puder, projetar aí na versão do Almeida, pode ser atualizada, porque está um pouquinho diferente da versão que normalmente nós lemos, que é a NVI, a versão da Bíblia em português ali, tem várias traduções. Nessa tradução do João Ferreira de Almeida, diz assim a primeira parte de Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário more em família. Olha só a importância que Deus dá para a família, porque Deus não nos criou para a solidão. Deus não nos criou para que nós venhamos estar realizados vivendo sozinhos a nossa vida. Pode ser que esse seja o momento que você está vivendo hoje. Pode ser que alguns de nós, em algum momento da nossa realidade, nós venhamos estar vivendo de uma forma sozinha, em termos de estar numa casa sozinho, ou a trabalho, morando sozinho. Mas Deus, Ele tem um projeto para que todas as pessoas estejam inseridas num contexto familiar. Por isso diz a palavra de Deus assim, Deus faz com que o solitário more em família. Muitas vezes não é uma família de sangue, mas Deus proporciona, se nós tememos a Deus e buscamos a Deus, Deus sempre vai proporcionar pessoas ao nosso redor que nos amem e que façam parte das nossas vidas como verdadeira família. Mais do que isso, deixa eu te dizer, a família é a estrutura fundamental da nossa sociedade. Antes de existirem continentes, antes de existirem países, antes de existirem estados, antes de existirem palácios de governo, antes de existirem escolas, antes de existir qualquer tipo de associação entre pessoas, a primeira unidade relacional social humana se chama família. Por causa da família, existem as cidades. Por causa da família, existem os lugares em que as pessoas se estabelecem, que é urbanizado, existe o comércio, existe a escola, existem tantas comodidades que nós temos hoje para viver a vida. Mas a família é que origina todas essas coisas. E a partir disso nós entendemos, pessoal, e nós vamos passear um pouquinho aqui agora por alguns versículos bíblicos. Se você não quiser anotar, nós vamos projetar e você pode num segundo momento estar conferindo na tua Bíblia. O mesmo texto que nós lemos semana passada, livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 24. Gênesis 2, 24, nós vamos ver que lá no primeiro livro da Bíblia, no segundo capítulo da Bíblia, talvez esteja isso na segunda página da tua Bíblia, Gênesis 2, 24, é só você abrir a capa e folhear a primeira página da tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós percebemos que Deus não só se importa com a família, Deus não só se preocupa para que as pessoas não vivam e não se sintam em solidão nessa vida, mas Deus é o próprio criador da família. Então a primeira coisa que eu preciso afirmar para você hoje é que Deus criou e Deus abençoa a família. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus estabeleceu aqui na palavra, primeiro capítulo, segundo capítulo já da Bíblia, Deus estabeleceu um princípio saudável para que uma família venha acontecer. Deus estabeleceu um jeito que funciona para que uma família venha acontecer. Que jeito é esse? Primeiro, a família começa por meio da união de um homem com uma mulher. Toda família saudável, toda família
debaixo desse projeto de Deus, ela começa pelo casamento, pela união de um homem e uma mulher. Segundo lugar, está dizendo nesse versículo, pode deixar projetado um pouquinho, que diz que essa união significa que cada vez que um casamento é estabelecido, uma nova família surge. Diga assim comigo, quando um casamento acontece, uma nova família surge. Então não é que a pessoa fique inimiga de quem era a sua família, não é que a pessoa agora não faz mais parte da relação, do afeto de quem era a sua família, mas biblicamente o casamento não é a mesma família. O casamento agora, duas pessoas de famílias diferentes se unem, e agora, por meio dessa união, é formada uma nova família. E isso nós chamamos de família nuclear. A psicologia chama, de forma a estruturar a sociedade, de família nuclear. E aquela família que antecede o casamento, que são os pais, os irmãos que moravam juntos na mesma casa, que já tem outras famílias que também pertencem lá, dos tios, dos avós, dos primos. Essa família nós chamamos aqui, entendendo sociologicamente, de uma família estendida. E tudo isso é família. Mas nós precisamos entender que para que uma família seja saudável, quando um homem e uma mulher se unem, eles devem deixar o vínculo direto com os seus pais. E agora eles devem formar uma nova família. Nós vamos estar falando nessa série sobre família, sobre várias coisas, sobre paternidade, filiação, nós vamos estar falando sobre obediência, sobre honra aos pais, para você entender, mas hoje de uma forma bem geral, Deus criou esse princípio. E a partir disso, Deus estabelece que a união sexual entre esse casal, que estabelece essa nova família, vai gerar, possivelmente, ao longo do tempo, filhos, e assim continua o ciclo do crescimento da humanidade debaixo do projeto de Deus. E agora eu quero te chamar a atenção, além de Deus ter criado esse conceito de família, quero te chamar a atenção, logicamente Deus também criou o conceito de casamento entre homem e mulher, mas Deus também criou algo muito interessante em Salmos capítulo 128, vamos ver, bem no meio da tua Bíblia, Salmos capítulo 128, versículo 1 ao 4, nós vamos estar lendo, pode ser na NVI de novo. Salmos capítulo 128, eu quero te mostrar algo muito interessante. Deus não somente criou a família e disse assim, te vira. Deus não criou a família e disse assim, agora é contigo. Não. Deus criou a família e quando nós buscamos a Deus individualmente, Deus tem uma característica que Ele revela na palavra dEle, de que Ele quer abençoar a tua família por meio da tua busca. Então hoje aqui eu sei que não tem todas as famílias completas aqui representadas. Sempre começa com um ou dois da casa que buscam a Deus. A não ser que você teve a graça, como eu tive, de ter o acesso à palavra de Deus antes de ser casado e já se casar com uma pessoa que também conhecia a palavra de Deus, aí é diferente. Mas quando nós viemos numa conversão, às vezes uma pessoa vem primeiro, depois vem outra. Então a palavra de Deus está dizendo de uma intenção de Deus em abençoar a família. Vamos ler Salmo 128, versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre a tua vida individualmente buscando a Deus. Mesmo que você não está com a tua família completa buscando a Deus, a tua vida buscando a Deus. Deus diz assim na palavra dele, versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Isso todo mundo já entende, que faz parte de buscar a Deus, encontrar uma alegria diferente, ter bênção sobre o trabalho, ter bênção sobre a administração, sobre as suas finanças. Ok, faz parte da busca individual. Mas olha aqui no versículo 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E aqui nós entendemos que cada vez que nós buscamos a Deus, Deus está nos abençoando e Ele está interessado em abençoar também a tua família. Lá no Novo Testamento diz que a mulher que ela é convertida e o marido não, ela santifica a sua casa e o seu marido por meio da sua conversão. Aqui está falando o exemplo de um homem que está buscando a Deus, mas não importa, os filhos podem abençoar os pais podem abençoar os filhos, mas Deus está revelando que Ele se importa tanto com a família, que desde o início da nossa busca individual,
o Senhor está liberando bênçãos lá dentro de casa, sobre os nossos relacionamentos. Então faça disso motivo de oração. Porque se a palavra de Deus está prometendo, você pode orar sobre isso, você pode pedir para Deus isso. Porque em 1 João 5,14 diz assim: se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer. Está dizendo aqui que a vontade de Deus é abençoar teu esposo, teus filhos, ou vice-versa, não importa a tua posição hoje, você pode colocar em oração com fé e esperança qualquer coisa sobre a tua casa, a tua família, e Deus vai se manifestar, vai liberar milagres em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu quero te falar nessa noite, se você quiser abrir tua Bíblia agora no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, quem já está um pouco mais familiarizado com a Bíblia vai se lembrar agora, vai saber do que eu estou falando. Êxodo 20 remete aos famosos 10 mandamentos. E agora nós vamos aprender que, além de Deus criar e abençoar a nossa família, que foi a primeira coisa que nós vimos, Deus deseja proteger a estrutura familiar na humanidade. Deus se preocupa tanto, é tão importante para a palavra de Deus e para a vida humana, a família, que Deus deseja proteger a família. Não só as famílias que estão aqui dentro desse lugar sendo representadas, a família humana, a estrutura familiar. Por isso é tão importante, esse ano é um ano eleitoral, nós vamos estar tendo um treinamento ainda sobre a palavra de Deus e a nossa responsabilidade com as questões eleitorais, princípios, gente, nós vamos estar aprendendo. Mas é muito importante, você está entendendo se determinada proposta de governabilidade a uma nação como a nossa, onde nós somos cidadãos, seja na esfera que for, está tendo uma política, está tendo uma ideia contra a família. Isso é algo que os cristãos precisam se preocupar. Porque nós precisamos trabalhar para que a palavra de Deus cause bênção sobre a nossa sociedade. E aí, quando o povo de Israel se formou, e eles saíram do Egito, Deus deu para eles quais seriam as leis que eles iriam viver. Eles eram escravos no Egito, foram libertos por Moisés, talvez você lembre dessa história, toda aquela questão da Páscoa, de passar pelo deserto, de entrar numa terra nova. Antes de Jesus vir ao mundo, pessoal, aquele povo lá do Antigo Testamento, povo de Israel, que Deus fez uma aliança com eles, Deus estabeleceu as leis para esse povo. E a constituição principal deste povo são os 10 mandamentos. E agora eu vou te mostrar que 3 dos 10 mandamentos são para proteger a família. Veja só comigo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Diga aí para a pessoa que está do teu lado aí, lado a lado, cada um aí, pessoal. Às vezes tem 5 na fileira, fica complicado, não tem ninguém do teu lado, mas dá um jeito aí. Diz aí para quem está do teu lado assim, ó: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor te dá. Pessoal, isso é um mandamento. Se você fizer isso, vai dar certo. Vai vir bênção sobre a sua vida. Aí você vai dizer assim: mas tu não sabe quem é o meu pai, tu não sabe quem é a minha mãe. Não importa, a Bíblia está dizendo, como filho, honre os teus pais e você terá uma bênção. Sabe por quê? Porque Deus quer proteger a família. Deus quer proteger a estrutura familiar. Esse é o primeiro mandamento. A Bíblia fala que é um mandamento tão especial que nos outros não tem promessa. Tem mandamento que diz assim: não matarás, ponto final. Não furtarás, ponto final, faz mal e deu. Agora, esse mandamento é tão importante que Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe. Eu vou te prometer uma coisa ainda: se tu fizer isso, eu vou aumentar os teus dias nessa terra. Eu vou abençoar os teus dias nessa terra. Isso é tão importante para Deus, que é um mandamento acompanhado de promessa. Mandamento 7, Êxodo 20, 14. Dos 10 mandamentos, então os 5, honra teu pai e tua mãe, protege a família. Mandamento 7, não adulterarás. Diga aí para quem está do teu lado, diga para essa pessoa, diga assim: não adulterarás. Nós estamos falando do futuro. Ok?
Então, não quer dizer, não precisa falar mais nada. É só não adulterarás, fica o conselho. Gente, o adultério é a maior arma das trevas para destruir as famílias. Para destruir as famílias. Me perdoe se você faz parte desse contexto, me perdoe. Mas eu sou responsável por pregar a palavra de Deus aqui, não aquilo que eu acho bonito, que todo mundo vai gostar de ouvir. Me perdoe. Mas a coisa mais triste da nossa sociedade é o tanto de filhos que estão crescendo com pais separados. O tanto de filhos que estão sendo educados por padrastos e madrastas, e visitas, e pensões, e guardas, e brigas, e desavenças, e tudo isso normalmente começa por onde? Adultério. Então abra os teus olhos e seja um defensor do casamento, da fidelidade conjugal, da restauração relacional no casamento. O Senhor está ali preocupado, olha, que os casamentos não sejam desfeitos, então não adultere. E aí a nossa sociedade está como, pessoal? Cantando, crianças de todas as idades cantando música de tudo que é estilo, do funk ao sertanejo, a música tradicionalista, a música romântica, cantando o adultério, cantando a traição, cantando a promiscuidade, achando bonito fazer isso. Meu Deus do céu, isso é uma coisa que fere a palavra de Deus. Nós temos que saber valorizar a família. 10º mandamento, versículo 17. Êxodo capítulo 20, versículo 17, tem muitas coisas envolvendo aí a cobiça. Cobiça é um problema, porque é o desejo de ter aquilo que não é seu. Você pode desejar ter o que você quiser, desde que não tire do outro. Então está falando de não cobiçar a casa do outro, não cobiçar os servos do outro, não cobiçar a vida do outro. Tudo isso faz mal para a sociedade, mas especialmente Deus está dizendo na segunda frase de Êxodo 20, 17, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Teu próximo está aí do teu lado. Hein? Não precisa dizer isso aí para ele agora. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Gente, são instruções de Deus para proteger a família. Então, olha só que interessante. Deus criou a família. Deus quer abençoar a família. Deus criou leis no povo de Israel, que são leis que inspiram hoje a nossa Constituição e que devem estar sempre guardadas no nosso coração, na nossa mente, para proteger a família. Então, diante de tudo isso, qual é a estrutura da sociedade que você acha que o diabo mais ataca? Desde sempre. Qual é a estrutura da sociedade que o diabo mais ataca desde sempre? É a família. Então essa é a terceira coisa que eu preciso te falar. O diabo deseja destruir as famílias. Isso é uma verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, ó, estejam alertas e vigiem. O diabo está buscando uma oportunidade para nos destruir, para nos devorar. E quando nós estamos conscientes da palavra de Deus, quanto mais consciente da palavra de Deus, mais você tem ferramentas para edificar uma vida abundante e uma família saudável. Mais Satanás vai se levantar e você deve vigiar para que não seja destruída a tua família. E quando nós aprendemos sobre isso, vamos voltar na história, não vou te pedir para abrir a Bíblia para não ficar demais. Lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando Deus cria a humanidade, Deus estabelece o primeiro casal, Deus coloca ali a instituição da família, eles vão estar convivendo, Deus orienta que eles estejam se multiplicando, vivendo com autoridade nessa terra, tudo certo. Vem Satanás, por meio da serpente, toda aquela história narrada em Gênesis capítulo 3, e tanto Adão quanto Eva acabam pecando, porque desobedeceram a Deus. Porque comeram do fruto que não era para ter comido, porque rejeitaram a palavra de Deus, porque se colocaram no seu coração contra a palavra de Deus. Primeiro que pecou foi Eva, o segundo que pecou foi Adão. Deus chega diante de Adão em Gênesis capítulo 3 e disse assim, o que foi que você fez? Por que tu está com medo? Por que tu está com vergonha? Quem é que disse que você estava nu? E Adão diz o quê? Foi essa mulher que tu me deu. Então nós já percebemos que desde o primeiro pecado, o pecado causou desavença entre casais. A primeira coisa que Satanás ataca para destruir as famílias é o casamento. Então você que é casado, cuide do teu casamento. Você que é solteiro, cuide com quem você vai casar.
Porque a primeira coisa que Satanás ataca é o casamento. São as questões relacionais, são as questões de temperamento, são as questões de decisão, são as questões de acusação. A ponto de Adão, ao invés de orar para Deus, Deus abençoa a minha esposa, ele diz, Deus, foi essa aí que tu me deu. Às vezes a nossa oração não é uma oração, é uma reclamação. E nós precisamos entender que Satanás, ele atua mesmo, gente, atua mesmo. Causando oportunidade de traição, causando pensamentos impuros, causando frieza relacional, causando discussões sem motivos, infundadas, causando uma série de intrigas. Segunda coisa que Satanás atua, como é que é? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 3 atuou no meio do relacionamento do casal. Gênesis do capítulo 4 atuou no relacionamento dos filhos. Um dos filhos entendeu a palavra de Deus, o Abel levou uma oferta agradável a Deus. O Caim, no início de Gênesis capítulo 4, não tinha entendido direito, ou quis ser malandro, não sei, levou uma oferta e Deus não se agradou dele. Houve ciúme entre os irmãos, estratégia de Satanás. Deus disse assim para Caim, cuidado, o pecado está à tua porta, se você não vigiar, você precisa dominá-lo, cuida. Mas ele sai da presença de Deus, vai lá e faz o quê, pessoal? Caim fez o quê com Abel? Matou Abel. O primeiro assassinato descrito na palavra de Deus foi um irmão contra o outro. Então você vê rapidinho na Bíblia que o que mais o diabo quer fazer é atacar para destruir famílias. O que a gente mais escuta hoje em discursos aí politizados erroneamente, que temos que ser contra a estrutura familiar, temos que ser contra as tradições, que isso não faz bem. Cada vez o diabo está atacando a família com uma linguagem diferente, com um protagonista diferente, com um jeito diferente, mas desde o princípio ataca a família. E eu quero terminar essa noite te dando um motivo de buscar aqui Deus nesse lugar pela tua família. Se o diabo mais ataca a família, a minha Bíblia diz assim, em 1 João capítulo 3, versículo 8, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, se o diabo ataca a família, o que Jesus faz? Restaura a família. Jesus abençoa a família. Jesus cura a família. Jesus traz perdão sobre a família. Jesus resolve intrigas de família. Jesus traz vida abundante sobre as famílias. E se os primeiros pecados da humanidade, em Gênesis 3 e 4, foram relacionados à família, os primeiros milagres de Jesus, com o que você acha que foram relacionados? Com a família. Vamos ver comigo então para terminar. Pode abrir na tua Bíblia João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 9. João capítulo 2, versículo 9, você vai se lembrar, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Chegou na festa de casamento, o vinho acabou. E aí os noivos seriam envergonhados, os pais dos noivos seriam envergonhados, a família seria difamada. Jesus estava como um convidado naquele casamento, foram muitos sábios, convidaram Jesus para o seu casamento, faça isso você também. Convide Jesus para o seu casamento. Diga aí para quem está do teu lado, mesmo que não é casado, vai casar um dia, diz aí, convide Jesus para o seu casamento. Faz isso, gente, é a melhor coisa. Experimenta milagre todo dia. Jesus acabou o vinho, não tem problema, dá uma água aí, vai virar vinho. Convida Jesus para o teu casamento. Versículo 9 diz assim, projeta para nós, João 2,9. O encarregado da festa provou a água que se transformara em vinho. Isso foi um milagre. Sem saber de onde vieram, embora eu soubessem ali os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Olha, quem é que foi honrado, gente? O noivo, a nova família que estava sendo gerada. Versículo 10, pode passar. E disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Eu fico imaginando que aquele noivo, se ele era inteligente, ele não perguntou de que vinho o senhor está falando. Ele ficou quietinho, recebeu o elogio e foi embora para casa com o poder de Jesus. E no versículo 11 diz assim, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Qual foi o milagre, gente? O primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória, os seus discípulos creram nele. Então, se o primeiro pecado veio no casamento, o primeiro milagre de Jesus veio aonde? No casamento.
Segundo pecado veio com os filhos. Aonde que veio o segundo milagre de Jesus, pessoal? Com filhos. Gênesis no capítulo 4, versículo 46, vamos ver lá. Gênesis 4, 46, desculpa, Gênesis não, estou com Gênesis na cabeça, João, e vai para o Gênesis e volta para o João. João capítulo 4, versículo 46, 2 páginas depois aí de onde você está, ou uma página, coisa assim. João capítulo 4, versículo 46, pode projetar para nós, por favor. Diz assim a palavra de Deus: mais uma vez ele visitou a mesma cidade, Caná da Galileia, onde tinha transformado o que, gente? A água em vinho. Então aquele casamento estava abençoado. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Pode passar, 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-lhe e suplicou que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão, porque Jesus estava trazendo no capítulo 4 vários contextos de como que as pessoas deveriam crer. As pessoas iriam crer pela palavra de Deus, as pessoas iriam crer por meio de sinais e maravilhas, as pessoas iriam crer por meio de revelações proféticas, como teve lá na mulher na beira do poço, no João 4 também. Mas aí no versículo 49, voltando à história, diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E olha o 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Coloca o 54 agora para nós. 54. 4:54. E esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Veja que interessante. Deus criou a família. Deus quer abençoar a família por meio da tua busca. Deus está interessado em causar a proteção das famílias nessa terra. E se nós hoje somos corpo de Cristo, nós somos representantes de Deus e precisamos também trabalhar para isso, entender isso e valorizar a nossa família. Valorizar demais, proteger a nossa família, cuidar da nossa família, trabalhar para que a nossa família se mantenha saudável. Querer resolver as situações da nossa família, não ficar empurrando os problemas, protelando, querendo chegar tarde em casa para todo mundo estar dormindo, para não precisar tocar naquele assunto, querer fazer de conta, querer fazer o churrasco para ver se passa, para não precisar pedir perdão pelo que falou. Não é assim que cristão vive, gente, é enfrentando a realidade e curando as coisas. E aí depois nós entendemos por que nós temos que passar por esses desafios, por causa que o diabo mais ataca é quem, pessoal? As famílias. É no contexto de família, é no contexto de casal, é no contexto relacional, é no contexto de filhos, é no contexto de irmãos, é no contexto de estar ali gerando uma nova família também por um novo casamento. Mas agora nós percebemos, por último, que Jesus também é especialista em fazer milagres aonde? Na família. Então nós costumamos dizer que se você está buscando a Deus e a tua família está tudo bem, a tua vida está tudo bem. Você pode estar com um desafio lá no trabalho, se tu está bem em casa, você vai ter sabedoria, graça, ânimo para vencer o desafio do trabalho. Você pode estar com um desafio na tua saúde, você pode estar internado no hospital. Se a tua família está forte, firme e vinculada contigo, você vai ter força para enfrentar essa dificuldade e para fazer com que isso passe, porque a família é a base da sociedade e é um projeto de Deus.